programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à Hora do Povo. Nós estamos começando um programa aqui com duas visitas especiais, o Leonardo e o meu amigo André. E o nosso assunto é uma reportagem especial sobre o acidente que ocorreu em 2022 em Petrópolis. Foi a tragédia, né? Aquela tragédia que ocorreu. Modesto Garrido e 1º de Maio. Então essa rua e essa travessa são um dos pontos mais críticos que ocorreram, né, na tragédia em 2022. E o que eles têm hoje? Eles não têm a posição, porque o governo do estado liberou 80 milhões para fazer essas obras, incluindo Rua Tereza, Rua 9 e 24 de Maio. Mas eles não têm a posição de como ficou a obra. Simplesmente começaram a obra e abandonaram. Aí eles querem saber hoje como que ficam as pessoas que vivem de aluguel social. As pessoas podem voltar para suas casas? Esse tipo de coisa, a gente precisa do esclarecimento. Como é que está o pessoal lá hoje, André? Duas casas lá estão embargadas. Tudo... Ninguém está morando ali na 1º de Maio, ali na ladeira Modesto Garrido. As casas estão todas elas interditadas. Começaram a fazer uma obra lá e... com muita dificuldade, né, começaram a fazer obra lá e logo depois pararam. Simplesmente o pessoal da empreiteira foi embora e não falou nada pra gente. Eu vou pedir o Wellington. Wellington, tu poderia, por favor, mostrar o vídeo, né? Essa é a região, isso é uma passagem de drone. Essas casas aí estão interditadas, certo? Todas elas interditadas. Todas essas casas estão interditadas. E essas pessoas hoje estão morando de aluguel social. Algumas e outras nem aluguel social conseguiram. Estão se virando por conta própria. Sim. Nessa parte aí havia uma rua que ia até a frente daquela Casa Branca ali e algumas servidões. Sim. Inclusive o pessoal das empreiteiras fizeram nesse galpão aí a parte de refeitório, naquele prédio azul que está ali atrás era o dormitório deles. Isso para a cidade toda. Isso com aquilo ali totalmente interditado. A princípio eu não vejo problema nenhum nessas casas. Essas casas não têm perigo de barreira. A barreira foi onde passa o canalzinho. Isso é uma das coisas, uma das reivindicações que vocês precisam. Vocês precisam saber, essas pessoas que saíram dessas casas, elas estão autorizadas a voltar? Não, não podem voltar. Não podem voltar. Vocês têm um laudo da Defesa Civil? Sim, tem um laudo da Defesa Civil com área vermelha. Interessante, mas é interessante que tem casas ali que não estão envolvidas na área do ocorrido. As casas da rua principal lá embaixo não estão. Tem casa lá que está interditada e tem gente morando. Sim. Aquelas casas ali em cima, aí, tudo interditado. Tudo interditado. Inclusive tem casas boas, né? Sim, tem casas aí, casas muito boas. Casas aí que o IPTU sempre foi muito caro. Ótimo. Ótima casa essa aí, ó. E interditada. Aí, o IPTU é cobrado como centro. Era cobrado como centro, né? Agora tá parado. Isso aí é um prédio de 2 andares. 4 moradias. 4 moradias? 4 moradias. Todo mundo fora. Isso aí já é uma contenção que foi feita? Isso foi uma contenção que foi feita em 2022 para 2023. Foi feita bem depois, né? Foi uns 2 ou 3 anos depois que eles começaram a fazer a obra lá, que estava tudo parado, tudo embargado, cheio de mato. Inclusive as casas interditadas, essa sequência aí já é a sequência de... isso é lá isso já é o serviço pronto. De cima. Não, isso aí tinha uma escadaria aí. Ah, tá. Já é a parte bem para cima. Sim.
Tinha uma escadaria, era tudo limpinho, era tudo direitinho, tem moradias aí em volta. E é o estado que está hoje. Está um matagal danado, a gente nem consegue passar mais ali. Sim. Isso aí foi as encostas que eles fizeram. Essas encostas, existe um grande volume de água que desce aí? Não. Parece que as encostas são pequenas, né? Não desce, altura de 1 metro? Não desce muita água. Ali é um riachozinho. E esse mato que nasceu tudo desde que terminou a obra, né? Foi abandonado, está tudo abandonado lá. E hoje não têm uma posição desde que começou a obra, qual a posição atual, se a obra realmente terminou, se tem alguma coisa mais a fazer? Não, tem um projeto grande lá, que tinha sido destinado 5.900.000 para essa área ali só, e desses 5.900.000 eles só fizeram aqueles muros de contenção ali, não foi feito mais nada. E aquele grande naquela casa. Aquele grande naquela casa. Isso aí foi uma casa que foi demolida, que estava em cima de uma pedra. A casa era feita toda com a fundação. Mas não removeram o entulho também. O entulho piorou, que eles tiraram de cima da pedra e botaram num camisinho que tem ali. Aquilo está pesando o camisinho. A qualquer momento aquilo pode descer. Vai descer com certeza. E se chovendo descer, muito, vai pegar em cima de um monte de casa que está lá embaixo. Chovendo muito, vai descer. A barreira que caiu aí foi que uns 300 metros acima dessa contenção que eles fizeram aí. E pelo que eu vejo, que eu já andei aquele mato todo lá olhando, eu acho que não tem mais perigo de descer tanta coisa assim. É lógico que tem que pegar e fazer as contenções que são necessárias, né? Que estava no processo. E principalmente, né? Vocês poderem saber qual a atual situação. Sim, a gente a obra está com 80%, 70%, a obra foi dada como término, porque dos 80 milhões destinados aí, mais Rua Tereza, os 80 milhões e meio foi mais Rua Tereza, Rua Nova e 24 de Maio. A mídia diz que acabou, que usaram os 80 milhões. Os 5 milhões... Agora, a área de vocês na 1º de maio foi em torno de 6 milhões no total, e dizem que não existe posição nenhuma. Não tem posição nenhuma, o pessoal simplesmente saiu, falaram que a prefeitura não estava repassando a verba que tinha que repassar para a empreiteira simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. Aí nós vamos ter que... Essa é a placa que eles colocaram ali embaixo. Colocaram na Praça Pasteur isso aí, né? Muita dificuldade. Ali fala um valor, tá ruim de enxergar ali, mas é em torno de 6 milhões. 5.900.000 e alguma coisa, não dá para enxergar. 5.900. Tá ruim de ver, Wellington. Não tem jeito, isso aí acho que mesmo aproximando, o detalhe é que a foto que tiraram que não ficou boa. Mas pelo que isso aí já nem está mais lá, né? Não, já removeram. E tinha data de término ali que já expirou um tempão. O que nós vamos depender agora, eu acho que nós chegamos num estágio que nós vamos depender, no caso aí, de um vereador que venha apoiar o pessoal da Rua 1º de Maio, que assume isso aí. Um ou outro vereador de Petrópolis, né? O nosso programa é apolítico, então não importa o partido, tá? Sendo um programa político, pode ser qualquer vereador, né? Que possa apoiar o pessoal da 1º de Maio. E daí, então, a gente começar um trabalho para poder acompanhar o que aconteceu, para vocês terem uma posição. Leonardo, você quer falar alguma coisa, por favor? A gente só espera o apoio, né, espera o apoio do poder público aí, possa dar uma solução para 1º de maio, né, que os moradores da Modéstia Garrido possam ter uma luz aí, que tem muita gente que quer voltar para lá, né? Vocês não sabem quantas pessoas estão fora, né? Não, assim, um número exato. Número exato não, mas tem bastante gente. Muita gente. Bastante gente. Calculo que ali são umas 10 casas, pelo menos, né, André? Não, tem mais. Tem mais 10 Se casas. Se contar todas as moradias, pode botar mais 20, 25. Sim, aí então, também tem um pedaço da rua ali que está, felizmente, não finalizaram a obra, a casa ali, que pode ser que ela caia. Você imagina que um caminhão vai parar lá embaixo e quem construiu essas casas aí, ele do caminhão ele removeu cimento, areia, pedra, barro, né? O meu pai fez as casas dele lá há 50 anos atrás. Ele carregou coisa de bem mais embaixo do que carregava no ombro. Carregava no ombro. Ele conta as histórias lá. Aí hoje você vê a sua casa lá interrompida, que muitas das vezes o laudo da Defesa Civil, ele foi feito um laudo, tipo aquela primeira casa amarela ali, que está incontestável que aconteceu, não tem jeito. Sim. Mas tem casas ali que a pessoa poderia voltar teoricamente.
E ela está interditada. Tem Então várias precisava casas. de um novo laudo da Defesa Civil. E essa casa amarela, né, a estrutura dela parece que está abalada. Ela pode Essa aí tá... risco, né, até coisa. Seria bom que o poder público visse, né, Sim. que tomasse uma providência, principalmente essas casas que espantam nessa situação aí de abandono, como essa, a de baixo, que é do lado do vereador, né? Sim. São 2 casas ali que realmente estão num estado bem precário, que elas trazem perigo. Pode ser que elas venham a cair. Agora, essas pessoas com aluguel social, elas recebem quanto? Vocês têm uma ideia? Eu acho que é em torno de R$1.000, mais ou menos. R$1.000 você não aluga nada em lugar nenhum. R$1.000 é talvez hoje uma kitnet. Aí a pessoa sai do conforto de uma casa igual aquela casa que estava ali, né, aquela maior, ou aquelas outras casas, para morar num lugar que o valor é o valor de uma kitnet. Então, na verdade, isso é um absurdo. É um absurdo. Né? Não foi atualizado o valor. Não foi atualizado. E já fazem 4 anos. Já não dava. E já fazem 4 anos que ocorreu, né? O sinistro aí tem 4 anos já. E teve pessoas, como o caso da minha irmã, que ela teve que sair e bancar do próprio bolso, que simplesmente falaram para ela. Pois ela que está pagando o aluguel dela. Ela que está pagando. Falaram para ela que aquela quantidade de renda que ela tem estaria fora desse aluguel social, não poderia entrar no aluguel social. Quando, na verdade, eu não sei nem se é verdade. Mas ela nunca vai ser ressarcida desse valor. Ela nunca vai ser ressarcida. Ainda mais por não estar usando o aluguel social. Exatamente. Pessoal, a situação é bem crítica. Eu estive lá, tá? Essa utilização desse drone aí foi eu e um amigo meu. O que acontece? Você lá, você sente o que o pessoal está passando. É inadmissível, né? O nosso programa, acima de tudo, é o que eu falo com o pessoal. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que sou de conversar, procurar resolver as coisas da melhor forma possível. O nosso objetivo não é sair xingando prefeito, vice-prefeito e vereadores, nada disso. Mas nós queremos uma solução. Esse caso, ele vai continuar no programa. E todos aqueles moradores da 1º de maio que puderem me ligar comprovando alguma coisa, para que a gente comente mais aqui, vocês podem ligar, eu vou receber essas ligações e nós vamos anexar a essa situação nossa aqui hoje, que a gente está vivendo, e a gente espera que algum vereador da cidade, né? Eu já convidei até um vereador para participar, que é um cara de pulso, né? Porque tem que ser um vereador de pulso, né? Para resolver uma situação dessa. E também os nossos deputados, né? Deputados que puderem participar, porque o assunto é sério. Se foi destinado para esse local aí, para as 2 ruas, né? Para a travessa e para a rua, em torno de 6 milhões, vocês viram aí que não tem 6 milhões. Isso aí não tem 6 milhões empregado. Agora, quanto desse dinheiro que ainda existe? Até que ponto foi? Aonde que está esse dinheiro? Ele está parado ou ele foi investido em alguma coisa? Ele não pode ter sido destinado para outro local, porque a verba de 80 milhões e meio está bem específico. Rua Nova, 24 de maio e... 1º de maio, Ladeira Modesto Garrido. Tá, mas os 6 milhões são para vocês. 6 milhões os são 80 milhões é Rua Tereza, 24 de maio e Rua Nova. Sim. Que dizem que foi usado, né? A mídia diz que foi usado. Agora, esses 6 milhões, que é específico aí, para Modesto Garrido e para a Rua 1º de maio, esse dinheiro vocês não sabem se foi usado totalmente. Não, com certeza não foi usado totalmente. As obras que fizeram lá, isso aí, não gastou 1 milhão para fazer isso ali, nem superfaturando demais. Olhando ali você vê que não. Não tem. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, isso aí nós vamos levantar, onde a gente pode levantar, nós vamos levantar esses dados aí para comprovar o que foi utilizado em valores. Sim, e mais uma coisa, aquilo ali está um matagal danado, o pessoal está indo lá, está saqueando as casas, ou seja, a gente tem que estar sempre indo lá para ver como é que está. E a gente já foi no pessoal da Condep para pedir para limpar, e eles falam que não pode ir lá porque está interditado. E essa parte de segurança no caso aí, quem está entrando, roubando, saqueando, são pessoas do local ou são pessoas que vêm de fora? Porque ali é uma área bem determinada, né? Se uma pessoa vir de fora, vocês vão enxergar que aquela pessoa é de fora, né? Dudu, teve pessoas até da firma que estava fazendo a contenção que foi pega roubando, foram levados para a delegacia, eu não sei o que foi feito para frente, mas teve pessoas até da firma lá que estava prestando serviço que estava roubando. Roubaram a fiação da casa do meu irmão todo, roubaram a fiação das casas lá de cima todo. Ou seja, hoje ligar a luz lá, você tem que ir lá, comprar fio e refazer a fiação da casa toda, que foi tudo roubado. Puxando da parede. Puxou da parede. Nossa.
Tem muitas casas lá. E eletrodomésticos? Eletrodoméstico, não sei, porque lá de casa nós tiramos, né? Lá da casa do meu pai nós tiramos praticamente tudo. Sim, mas se um ladrão for lá numa determinada casa e levar um fogão, levar uma TV, as próprias pessoas da rua estão vendo isso, né? Sim, inclusive tem uma filmagem lá de uma pessoa entrando naquela casa que tem logo ali embaixo do drone ali. Sim. Que foi pego a pessoa saindo lá de dentro. De dentro da casa? Uma pessoa filmou lá de cima e pegou a pessoa, tô vendo. O dono da casa ali foi na delegacia, a pessoa que atendeu ele na delegacia pediu, tinha que dar o CPF, o nome da pessoa e o que ela roubou. Poxa. Cara, isso é serviço deles, isso não é serviço do... Eles tinham que ir lá e ver o que aconteceu, quem que roubou, sabia porque a pessoa fica exposta, né? A gente sabia quem era, tinha gente que levaria a pessoa lá na casa da pessoa e simplesmente não ligaram. E a princípio, primeiro tem que fazer a limpeza ali, né? Sim. E depois dar continuidade da obra. Tá ok. Pessoal, então nós vamos ficar por aqui, tá? Gostaria de agradecer vocês aí. As pessoas que estão em casa assistindo, que não puderem vir, né? Nós contamos com esse apoio para que as pessoas entrem no nosso grupo, que nós estamos retomando esse assunto para o pessoal da 1º de Maio e da Rua Modesto, Travessa Modesto Garrido, para que a gente consiga ajudar esse pessoal aí. Uma coisa é certa, nós não vamos abandonar esse assunto. O programa continua, o programa é semanal, mas se for necessário nós vamos voltar de 15 em 15 dias ou toda semana com esse assunto para ele não morrer. Vou continuar convidando de novo os vereadores para que alguém se candidate a nos ajudar. O programa agora vai ao ar, muitas pessoas vão saber dessa situação. Eu, por exemplo, que moro lá para a área de Itaipava, eu não sabia, né, Correias, eu não sabia que a situação estava assim. É muito triste você ir lá, você constrói uma casa com sacrifício, igual o seu pai, né, 50 anos atrás, constrói uma casa boa, uma casa bonita, e agora a casa está interditada, ele não pode entrar na casa. Aí dão para ele R$1.000 para ele procurar uma casa para morar. Quer dizer, isso é uma coisa que só a pessoa só sente na veia se a pessoa estiver lá, entendeu? E essa verba que foi destinada aí, nós queremos saber, nós temos direito, né? Nós temos direito, tem uma lei que dá direito para você saber tudo que você quer, que a LAI foi criada em 2011. Essa lei, ela dá direito para qualquer cidadão comparecer e pedir todos esses dados. Esses dados têm que ser informados do custo da obra, quando começou, quando terminou, se ela está com 80%, 60%. Nós vamos pegar todos esses valores e apresentar aqui. Apresentar para que vocês vejam como está a situação. Para isso, a gente não precisa xingar ninguém, dar bronca em ninguém. Porque nosso programa é isso que eu falei com vocês. Nosso programa é apolítico. Aqui eu não tenho objetivo de prejudicar político nenhum. Mas eu sei que nós temos os nossos direitos de poder cobrar, né? Porque o servidor público, hoje ele recebe o salário dele dos nossos impostos, certo? Que não são poucos. Que não são poucos. Então eu acho que a gente tem todo o direito de cobrar, né? As pessoas que estão envolvidas, que possam nos ajudar. Tá bom? André, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Esse papo a gente continua com o André e com o Leonardo, com certeza, ou semana que vem, ou daqui a 15 dias. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Bem, pessoal, é isso que vocês viram, né? Uma entrevista nossa aí com 2 moradores da 1º de Maio e da Travessa Modesto Garrido. A situação lá foi crítica. Para vocês terem ideia, teve pedras que rolaram lá, uma pedra tinha 20 toneladas. Ela tinha dimensão, para você ter uma ideia, de um carro sobre o outro. Imagina um carro sobre o outro carro, entendeu? A altura 3 metros e 20 toneladas, fora outras pedras que foram dinamitadas, né, na região. A obra continuou, fizeram as contenções, só que pelo prazo que estava estipulado num banner enorme que colocaram lá, a obra deveria ter terminado em 2024 e não terminou. E as pessoas perguntam, onde foi a verba que foi destinada para essa obra? A verba do governo estadual foi 80,5 milhões e a verba destinada específico para essa área foi 6,5 milhões. Essa 80,5 milhões foi para Petrópolis, foi para 24 de Maio, para a Rua Tereza, para a Rua Nova. E essa parte, 6,5 milhões, foi específico para 1º de Maio. Então o pessoal pergunta, onde está esse dinheiro? Ele acabou?
as obras acabaram, vão reiniciar, cumpriram quanto da obra, 80%, 70%, ninguém sabe, pessoal. E nós esperamos que algum órgão público, né, algum vereador, algum secretário responsável possa nos ajudar nessa situação, porque a situação é muito crítica. Em seguida, vocês vão ver agora um vídeo que nós fomos, eu e a Jéssica Lamberti, apresentadora e repórter aqui da TVI, nós fizemos uma pesquisa do que você, e perguntamos o que você está achando do governo municipal atual. E pedimos no fim para a pessoa dar uma nota. Que nota que você dá de 0 a 10 para o governo atual? Aí vocês, por favor, vejam o vídeo aí, depois nós fazemos os comentários, ok? Olá pessoal, eu sou a repórter Jéssica Lamberti, diretamente para o programa A Hora do Povo, na TVI Petrópolis. Hoje a gente está aqui no calçadão do CENIP para saber a opinião da população em relação à gestão atual de Petrópolis. Então vem comigo. Ana, o que você está achando da gestão atual de Petrópolis? Eu acho que não está assim grande coisa não, entendeu? Somente os mendigos na rua, que tem que tomar providência. Tem gente que está aqui que não é, muita coisa tem que ser feita. Tiraram algumas coisas boas que tinha de Petrópolis, que era o trem, charrete, não é isso? Fora o resto. Tiraram coisa que não poderia ter tirado. Mas se organizar tudo aqui em Petrópolis está precisando. Muita coisa tem que ser feita, entendeu? Para consertar, né? Para tudo entrar em ordem, né? E quanto à saúde, o que você está achando da saúde? Pelo que eu vejo, tem gente reclamando, né? Tem que ser. Eu, por exemplo, não posso falar, mas eu estou falando para as outras pessoas que passam dificuldade. Você vê ali naquela rua ali, o Washington Luiz lá em cima, aquele. Como é que chama aquela Upper? Não, aquele que tem lá em cima. Ali é bom. Você deve saber onde é. Como é que é o nome dali? É que eu esqueci. Centro de Saúde Santos Dumont, lá no Santos Dumont. Vai para lá para cima, eu já fui lá. Tem muita coisa que tem que ser feita. Né? E qual a nota de 0 a 10 que você dá para a gestão desse momento? 6, dou 6 para ele. 6? É. Tá, ok, obrigada. Guará, o que você está achando da gestão atual de Petrópolis? Olha, eu acho que o Ingo pegou a cidade incendiada e ele está apagando incêndio. Então não dá para julgá-lo, tá? Porque estava muito difícil a situação da cidade e ele está esse tempo todo apagando incêndio e não consegue dar andamento a outros projetos, né? E a melhorias na cidade. Mas realmente, na minha opinião, a culpa não é dele. Sim. E de 0 a 10, qual a nota que você dá? 7. 7. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Márcia, bom dia para você. Fala pra gente o que você está achando da gestão atual de Petrópolis. Olha, eu estou achando péssimo, sendo sincero, principalmente na área do trânsito. Por quê? A Monte Caseiro é um local que precisa ter um guarda e um semáforo. E não tem, são 3 colégios, atravessa mais de 600 crianças por dia, só tem simplesmente uma faixa. Teria que ter um semáforo e um guarda de trânsito ali de 7 da manhã e 7 da noite. Porque é uma vergonha, Petrópolis não vê isso, a cidade de Petrópolis, que é tão bem desenvolvida e não vê a situação do trânsito. Entendeu? Porque as crianças atravessam tudo ali, simplesmente uma simples faixa. Teria que ter um semáforo e teria que ter simplesmente um guarda de 7 da manhã e 7 da noite. Por favor, vê se alguém vê isso, por favor. Não só lá, mas todos os colégios aqui em Petrópolis precisam ter um guarda e um semáforo. E aqui na Paulo Barbosa, ele tem vários atropelamentos, todo ano tem um atropelamento aqui. Por quê? Também não tem um semáforo e não tem guarda de trânsito, só simplesmente uma faixazinha para dizer que tem alguma coisa. Ana, bom dia. Fala pra gente o que você está achando da gestão atual de Petrópolis. Estou achando que a cidade está muito marcada, não estou gostando muito não. Esperava muito mais nesse projeto. E de 0 a 10, qual a nota que você dá em geral para saúde, educação, cultura, transporte público? Inspiração, transporte público, principalmente gestão turística na cidade, nota 3. Bom dia, Jorge. Fala pra gente o que você está achando da gestão atual de Petrópolis. Bom dia. Eu acho que
não só a minha opinião, a opinião do povo em geral, não está gostando da gestão. A cidade está abandonada, é uma cidade turística, uma cidade que move. E a minha opinião não está boa a gestão. De 0 a 10, qual nota que você dá? Eu dou 1. É a minha opinião. Acho que a opinião do povo prevalece para toda a pesquisa. Com certeza, a voz do povo é a voz de Deus, né? É verdade. Meu nome é Solimar, eu moro lá na BR-040. Então eu quero saber assim, por que ele não está fazendo nada pela gente? Porque quando ele foi interino, ele fez um monte de coisa. Aí ficou todo mundo satisfeito. Aí quer dizer, entrou para prefeito normal mesmo, né? Direto, não está fazendo nada. Sabe? Eu acho isso um absurdo que ele faz com o povo aqui. Sabe? Ele não está nem aí, não esquenta a cabeça. Sabe? Eu moro na BR, o lixo lá está praticamente quase entrando na casa dos moradores. O lixeiro passa, pega conta com o jogado. Sabe? É uma bagunça, mas fora que na avenida, né? Fora o centro da cidade que está jogado a estrada. A passagem, de tudo, a gente não tem ônibus direito. Bom, pelo menos eu ainda tenho, porque eu moro na cidade real, lá ainda tem um melhor. Agora o pessoal que mora lá no final da curva, está ferrado de ônibus, né? Que é quebrando, é tudo. Quer dizer, eu acho que isso é culpa de quem? Da prefeitura, né? Acho que se ele pensasse um pouquinho no povo, ele podia fazer uma coisa melhor, né? Uma questão melhor. Mas infelizmente ele está deixando muito a desejar mesmo. Eu me arrependi, eu votei nele, porque apesar de tudo eu gosto dele. Sabe? Eu não sei porquê, mas eu fico ativo com ele. Sabe? Daí eu pensei, poxa, ele vai fazer alguma coisa. Mas infelizmente está deixando a desejar. De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Uns 4, 3 ou 4. E olhe lá. Eu tenho medo até ver. Mas para não falar que coisa, eu sou muito ruim, eu dou uns 4. Mesmo com esse friozinho, a gente veio às ruas para saber o que o povo pensa. Porque falar o que você pensa é importante. E aqui, na Hora do Povo, é o seu lugar, onde a gente te dá voz. Então, se você tem uma reclamação, seja do seu bairro, comunidade, em relação à saúde, está precisando de um exame, alguma coisa que você não está conseguindo, é só entrar em contato com o programa A Hora do Povo, porque aqui você tem voz. Bem, pessoal, vocês viram a pesquisa na rua? Essa pesquisa ela teve um resultado surpreendente. Nós perguntamos a cerca de 30 pessoas que passavam, né, no calçadão do CENIP, ali onde nós fizemos essa pesquisa, e o resultado foi surpreendente porque os valores de 0 a 10 que nós pedimos à população, né, o povo pôde ter tranquilidade em responder isso aí, esses valores foram menos de 5. As pessoas deram nota 7 também, teve uma senhora que deu nota 8, mas nós tivemos muitas notas abaixo de 5. Então a média dessas notas deu um resultado menos de 5. Isso quer dizer que o nosso governo atual não vem cumprindo com a sua obrigação com relação ao povo, não vem satisfazendo as necessidades que o povo gostaria que o governo assim o fizesse. Então, esperamos, pessoal, que o governo e que assistam, né? O governo seria, né, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários e também os vereadores. A união dos vereadores em prol do governo ajuda muito no desenvolvimento de uma cidade, né? Os secretários, não é só o prefeito que consegue ver tudo que tem na cidade, nem o vice-prefeito. Os secretários têm que trabalhar muito bem para atender as necessidades do prefeito para nós termos resultados. Hoje os resultados são esses aí, menos de 5 na pesquisa que nós fizemos, 50% de satisfação, tá? Vamos agora aí, pessoal, uma entrevista com o Fafá Badia, que é diretor do PROCON. Aí vocês observem que o Fafá Badia ele é um cara muito interessado, ele é muito esforçado, ele é advogado e o objetivo dele é ajudar ao máximo a população. As pessoas devem procurar mais o PROCON para ter a resposta às necessidades, às dúvidas que elas possuem, tá bom? Vamos, por favor, aí a entrevista com o Fafá Badia. Olá, pessoal, estou aqui com o Fafá Badia, né, diretor do PROCON,
e vou pegar o Badia com as perguntas aqui, complicadas. Badia, diz pra gente aí, quais são as principais hoje demandas que nós temos aqui? Primeiro, te agradecer pela oportunidade, obrigado, pela visita. Obrigado. E, como você pode ver, a gente está ali sempre com uma demanda muito grande. E o PROCON, ele trabalha principalmente com demandas que vêm do mercado financeiro, dos bancos, cartão de crédito. Hoje é mais o mercado financeiro? Sim, junto sempre com Águas do Imperador, com a Enel, né, com telefonia, com os serviços. E quantos por cento você acha assim que... Eu sei que essa pergunta é meio duvidosa, mas quantas demandas dessas você consegue atender assim em percentual? 80%, 70%? Olha, nós nos orgulhamos muito de ter um índice de resolutividade muito alto. E quando eu falo de resolução, é de solução dada e oferecida e conseguida, alcançada no momento do atendimento. Que chega a 95%. Ou seja... Isso eu achei muito legal, não te cortando. Vocês conseguem ajudar a pessoa resolvendo ali na baia de atendimento? Exatamente. A nossa chefe de atendimento, a Mara, ela já está aqui com a gente há alguns anos. Quando não era ainda PROCON, era DECOM. Poxa. Desde 2001 que eu conheço a Mari, que ela está aqui, e ela procura atender, inclusive na mesa de atendimento dela, e ela liga para o fornecedor na hora, no momento, seja ele banco, administradora de cartão de crédito, a Enel, Águas do Imperador. A gente possui um canal exclusivo com essas instituições e na maioria dos casos ela consegue resolver. Óbvio que alguns consumidores se sentem lesados ao ponto de querer ingressar com uma ação indenizatória, mas aquela solução, aquela obrigação de fazer ou de não fazer, aquela devolução do seguro que foi contratado sem autorização, aquela conta de água que veio muito alta, aquela luz que foi cortada indevidamente, a gente consegue solucionar ali naquele momento. Agora, se você não consegue solucionar a tua equipe na hora, você é advogado? Sou advogado. Vocês têm uma assessoria jurídica? Sim, a gente tem a mim, tem a fiscalização, tem a doutora Patrícia, que é advogada, que é a nossa assessora jurídica. E sempre que a gente não consegue, ali no momento, a gente notifica. Isso, inclusive, é uma regrinha que é passada, está prevista na própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Mas notifica como? Nós notificamos através de um sistema de informática que reúne todos os PROCONs do Brasil, que se chama Proconsumidor. Dentro desse Proconsumidor, as empresas, a maioria delas está cadastrada e recebem essa notificação ali dentro do sistema. Aquelas que não estão cadastradas são notificadas através de carta com aviso de recebimento. Eles possuem um prazo para responder, um prazo legal para exercer o direito de defesa, e se ainda assim nós entendermos que não foi satisfeita aquela notificação, a resposta não interessa ou não satisfaz ao PROCON e muito menos ao consumidor, nós encaminhamos ao judiciário. Poxa. E se você, no caso, você atua aqui em Itaipava também, ou Correios? Sim, PROCON está aqui em Itaipava, ali no Centro da Cidadania, do lado do CIEP, em frente àquele shopping Altair. Eu te confesso que eu não conheço o PROCON. Em frente à UPA de Itaipava, do outro lado da rua. É uma referência boa. Isso, então o pessoal dos distritos de Itaipava, eles podem se dirigir ao PROCON. Não existe competência territorial, o cidadão de Itaipava pode ser atendido aqui, assim como o daqui pode ser atendido lá. E as condições, se tiver alguma coisa aqui, por exemplo, pode estar lotada, a pessoa pode ir para Itaipava? Pode, nós inclusive temos feito isso, porque a demanda está muito grande aqui, e às vezes nós, para evitar que aquele consumidor que seria agendado para daqui a um mês e meio, ele pode ir a Itaipava, que lá, por enquanto, a gente tem uma demanda um pouco menor. Agora, tem que agendar o atendimento? Não, foi o que eu te falei. A gente busca, de acordo com a urgência do consumidor, resolver naquele momento. Se não for possível, a gente agenda. Aí agenda para ter uma particularidade. Isso. Tá. E Badia, uma das coisas que eu gostaria que você falasse aí para os nossos telespectadores seria uma parceria que nós vamos fazer
uma parceria sem vínculo, uma parceria de ajuda, para que a gente possa usar o PROCON, que muita gente não tem o hábito, né? Muita gente também é falta de cultura, tá? Utilizar o PROCON junto do nosso programa de atendimento na TVI. Como você achar melhor, você tocou num ponto muito importante, é falta de conhecimento, de informação. Então a imprensa, você no caso específico agora, presta um serviço de muita importância. Tem muita gente que não sabe dos seus direitos, ou não sabe, ou fica com uma, entre aspas, uma preguiça, porque está acostumada com um mau atendimento do serviço público e não sabe que aqui ele vai encontrar, ainda que seja não uma reclamação, mas uma ajuda. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, nesse desenrola, nesses programas do governo de solução de dívida, de equacionamento de dívidas. Muitas vezes o nosso consumidor, e é bom deixar registrado que 90% é composto de pessoas idosas, em sua maioria, pessoas que não têm muita familiaridade com o celular, com o computador, eles vêm aqui, eles podem vir aqui para que a gente auxilie eles. Mesmo sem haver uma reclamação, ou alguém que está em dúvida em comprar um determinado produto, ou fazer uma compra online, ele pode vir aqui e vai ser ajudado, vai ser auxiliado por um dos nossos atendentes lá embaixo, ou aqui em cima. A gente vai sempre receber com a maior das boas vontades e como é nossa missão, enquanto servidor público. Sim. Ontem eu ainda estava num programa, eu estava conversando sobre isso. O avanço do celular foi fora do normal, mas para pessoas com mais de 60, aquelas pessoas que não sacam legal sobre o celular, não sabem o que é com ícone nem nada, o cara me perguntou como ele acessa o GovBR. Exatamente. Para ele fazer o reconhecimento da... E as fraudes hoje, elas dominam. As fraudes, elas unem não só a malícia do fraudador, do hacker, mas também isso que você falou, que é a falta de habilidade, porque se nós, que não temos muita dificuldade, nós temos uma certa familiaridade com os aparelhos eletrônicos, somos enganados, imagina os idosos, que são considerados, inclusive, hipervulneráveis, sob o ponto de vista legal. Então, hoje, com o aumento do comércio eletrônico, com o aumento das compras eletrônicas, a gente tem muitos casos. E, inclusive, quando eu te falei sobre o sistema financeiro, a maioria dos casos eles são de empréstimos não contratados, de fraudes. Então, o idoso, principalmente, ele sofre muito com isso. Então, hoje, a procura é grande pelo idoso mesmo. Muito. Sempre nós tivemos, é engraçado, né? A gente faz pesquisas periódicas e o nosso principal cliente, entre aspas, é a mulher idosa. E que muitas vezes de acordo com a classe social, ela é um arrimo da família. Quer dizer, ela por ser aposentada, por ser pensionista, ela tem mais facilidade ao crédito. Então, todo aquele círculo, a oferta é grande. E a gente tem que ficar de olho, porque isso pode se configurar, inclusive, uma violência. Naquele círculo familiar, uma violência financeira, que nós chamamos. Então, o idoso ele tem que ter uma atenção ainda maior. E tem alguma coisa assim, por exemplo, atendimento por telefone, a pessoa que tem dúvida, mora muito longe, quer fazer uma consulta, tem um... Pode, a gente atende aqui por telefone, a gente atende também por e-mail, a gente tem o e-mail da fiscalização, a gente tem o e-mail do administrativo, e depois eu te informo os números, e pode ser feito sim. Claro que só uma consulta. A gente não está equipado ainda de maneira a finalizar, ajuda, né? Mas já ajuda muito. Porque tira a dúvida da pessoa. Isso. Badia, muito obrigado. Nada. Eu espero voltar aqui mais vezes e que o nosso programa vai estar em parceria com o PROCON, com certeza. Prepara lá um espaço para a gente, que vai ser um prazer a gente tirar essas dúvidas do consumidor e resolver, na medida do possível, resolver até dentro do teu programa mesmo. Sim, não, vai resolver com certeza. Obrigado, Edu. Bem, pessoal, essa é a entrevista que nós tivemos com o Fafá Badia. Como vocês viram aí, ele é muito interessado, ele é muito esforçado em querer resolver todos os problemas da população, né? Do povo petropolitano. O PROCON está, como falei com vocês, lembrando, do lado da Prefeitura em Petrópolis e em Itaipava.
Qualquer dúvida, vocês procurem, por favor, o PROCON. E o nosso programa vai ter uma parceria com o PROCON. Nós também vamos receber, através do nosso WhatsApp, ajudas, necessidades que vocês possam recorrer, que vocês possam necessitar. Aí vocês liguem, passem a necessidade e nós vamos, por favor, procurar o apoio do PROCON, tá bom? Bem, pessoal, nós temos um quadro chamado Broncas. Broncas da Hora do Povo. As pessoas ligam utilizando o nosso WhatsApp e pedem ajuda sobre alguma coisa que está ocorrendo no bairro, né, onde a pessoa, na rua que a pessoa mora, se ela mora no centro, seja onde for, a pessoa liga e pede ajuda para nós analisarmos essa situação e podermos colocar aqui. Então nós tivemos aí, eu tenho um vídeo mostrando aí eu recebi alguns vídeos das pessoas solicitando ajuda. Nós vamos colocar o vídeo para vocês assistirem aí. Fala, Eduardo. Ó, estamos aqui, ó, em frente à fase, ambulatório na escola da fase, e a gente já foi pedido para algumas autoridades competentes, mas nada foi feito. Então a gente aqui, ó, tem essa faixa de pedestre, mas passa muitos idosos, muitas crianças aqui, ó, ali na frente tem escola, e os carros não param, né, um fluxo aqui muito contínuo, e tem em frente aqui ao meu restaurante, e a gente queria pedir, né, às autoridades competentes aí um quebra-mola, né, um redutor de velocidade para facilitar as pessoas atravessarem aqui. Passa idosos, né, às vezes com muleta, mães com crianças atravessando ali para a creche ali, ó, e até mesmo para levar para o ambulatório. Então, Eduardo, se puder nos ajudar nisso aí, tá bom? A gente já tem algumas assinaturas pedindo ao pessoal para poder colocar esse redutor de velocidade aqui. Seria bem importante para a gente. Olha, a gente já viu acidentes aqui, a coisa realmente o pessoal não respeita. Aí seria bem importante colocar isso aqui pra gente. Falou, Eduardo, muito obrigado aí. É o Paulo aqui, proprietário do restaurante Moatá. Olha o absurdo que isso aqui tá. Rua Pedro Stumpf Sobrinho, aqui pertinho da Selma. Aqui é o posto Shell ali atrás. Tá isso aqui, o ônibus passava aqui, já não passa há muito tempo. Isso aqui tem 4 anos, minha filha mora aqui. E as condições aqui estão agora perigosas a ponto de causar um acidente até com morte. Porque olha aqui, a rua está caindo, a prefeitura já foi acionada, diz que isso aqui quem tem que arrumar o condomínio diz que é a prefeitura. A condição para passar um carro aqui, ó. Um absurdo. E o pedestre tem que subir no mato se estiver passando um carro. Olha isso aqui. Continua caindo. Qualquer dia. Bem, pessoal, agora que vocês assistiram esse vídeo, vocês viram que são 3 situações bem diferentes, né? É um quebra-mola na primeira situação, a segunda situação é uma rua que não passa mais ônibus, não passa mais caminhão, até passando de moto lá está perigoso. Eu fui ao local para comprovar, tá ok? Fica no bairro Centenário. O quebra-mola solicitado fica no bairro Samambaia, tá? Em frente à unidade da faculdade de escola, né, ambulatório escola, o nome certo. E muitas pessoas atravessando, que tem um prédio em frente, muitas crianças atravessando, e os carros estão passando em alta velocidade. Esse quebra-mola já teve abaixo-assinado, já foi pedido diversas vezes, já foi pedido a vereadores, a secretários da cidade, e a pessoa fala que está vendo, e nunca vem o quebra-mola. Então o pessoal pediu, né, esse rapaz aí, dono do restaurante Moatá, ele me mandou esse vídeo pedindo encarecidamente que tome uma providência. E nós vamos ver os órgãos, né, que são responsáveis por isso
e solicitar esse quebra-mola, que é uma coisa simples, né, pessoal? É melhor do que às vezes ter um acidente depois aí e a gente está falando de uma coisa pior, né? Uma criança, um adulto, um senhor de idade, que é um ambulatório escola, as pessoas vivem atravessando ali que foram ao médico. Então, às vezes, as pessoas com muletas, é muito importante esse quebra-mola. Bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso balcão de empregos, um outro quadro que nós temos no nosso programa, A Hora do Povo, e que acredito que vai ajudar muita gente. Esse balcão de emprego, a referência dele é da prefeitura, é do site da prefeitura, ele está sempre atualizado. O que você vai fazer? Você vai passar a mandar o seu currículo, você vê a necessidade. Essa semana, por exemplo, tem pintor, pedreiro, porteiro, açougueiro. Então você vê a sua necessidade e manda o seu currículo para a prefeitura. O telefone está aparecendo aí. O que acontece? Esse currículo fica cadastrado. E nesse cadastro, ele é analisado pelas empresas que estão solicitando essas pessoas. Aí você vai ser solicitado, vai para essa empresa para poder fazer a entrevista, e aí, se Deus quiser, você vai ser empregado e a coisa vai funcionar sempre assim. Nós sempre vamos ter esse balcão de emprego, mostrando semanalmente, que o programa é semanalmente, nós vamos mostrar semanalmente as necessidades, né, os empregos que estão sendo oferecidos aí para a população, tá ok? Bem, pessoal, dando um resumo geral, né, do nosso programa vai ter diversos quadros. Todos os quadros vão estar voltados para as necessidades da população. É a hora do povo, é a hora do povo se manifestar, né? Nós temos total liberdade. Essa parceria que nós temos aqui com a TVI, ela, graças a Deus, ela vem dando certo e vai continuar dando certo por muitos e muitos anos, e nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas. Eu conto com a participação de vocês no WhatsApp, vocês mandando vídeos. Procurem, quem for mandar um vídeo, procure mandar o vídeo com o celular deitado, celular na horizontal, tá ok? Não mande com o celular em pé, mande com o celular sempre deitado. Nós vamos receber esses vídeos, eu vou ao local para comprovar se realmente procede, né? Porque às vezes é alguma coisa simples de se resolver, então eu não colocaria nem aqui. Eu vou procurar encher o tempo do programa com informações válidas, informações que vale a pena a gente correr atrás, tá bom? No mais, pessoal, é isso aí. É um programa voltado para as necessidades da população, mas em contrapartida, sem crise, sem tumultos, sem estar precisando estar xingando X ou xingando Y. O programa tem que ser numanais, tem que ser um programa tranquilo, mas com muita responsabilidade. Porque os assuntos que nós vamos trazer aqui são assuntos sérios, muito sérios, e nós queremos uma posição dos governantes, das autoridades, para que possam nos ajudar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, boa noite e até a próxima semana. No próximo sábado, às 17 horas, nós estaremos aqui na Nova TVI. Tá ok? Bom fim de semana.